Imagine, por um momento, que você habita uma prisão sem grades, onde o único carcereiro é a sua própria língua. Quantas ideias geniais já morreram no abismo entre a sua mente e a sua boca, porque você não encontrou a vestimenta correta para elas? Ver o mundo receber apenas um reflexo pálido, distorcido e insuficiente do que você realmente é, não é apenas uma falha social. É uma sentença de isolamento que sabota seu futuro e anula sua existência. O silêncio que você guarda não é paz, é uma cela. Antes de abrirmos as comportas deste conhecimento, inscreva-se no eco de luz e deixe seu apoio. Nossa jornada para quebrar esse cárcere invisível começa agora. Você já parou para analisar o inventário do seu próprio cérebro? Se pudéssemos abrir as gavetas da sua mente neste exato segundo, o que encontraríamos ali? Provavelmente, um amontoado de lixo emocional em estado de decomposição. Existe um triplex luxuoso alugado no seu córtex para pessoas que você sequer admira ou respeita. Há um espaço imenso dedicado ao julgamento daquele primo que confunde empreendedorismo com ostentação, à crítica silenciosa do vizinho que observa sua rotina por trás das cortinas, ou ao olhar de reprovação de um desconhecido no metrô que você nunca mais verá na vida. Prazos irrelevantes que serão esquecidos pela história em uma semana ocupam o lugar que deveria pertencer, por direito, à sua paz. Tudo isso mora dentro de você, sem pagar aluguel, drenando a energia vital que você deveria estar usando para construir uma vida real, sólida e autêntica. Michel de Montaigne, o filósofo que se retirou para uma torre circular no interior da França no século XVI, já havia diagnosticado essa patologia séculos antes do nascimento da internet ou das notificações de celular. Rodeado por 1.500 livros, em um isolamento que a sociedade comum consideraria loucura, ele percebeu uma verdade brutal. O sofrimento humano não é um subproduto direto do mundo físico, mas uma construção doentia do reality show mental, que assistimos 24 horas por dia, sem intervalos comerciais e sem direito a desligar a tela. Nós vivemos hoje em um estado de fusão cognitiva permanente, onde a fronteira entre o fato e a interpretação desapareceu. Quando algo sai do roteiro que você escreveu na sua cabeça, se um interesse romântico demora a responder, ou se um superior não valida seu esforço com o entusiasmo que você esperava, você não processa isso como um evento externo, frio e isolado. Você o internaliza instantaneamente como uma falha de design da sua própria alma. O seu ego, essa drama queen narcisista que habita o centro da sua consciência, transforma cada pequena fricção social em uma tragédia de proporções épicas, digna de um ato final de Shakespeare. Montaigne chamaria isso, com sua ironia fina, de burrice pura embalada em vaidade. O paradoxo mais cruel da nossa existência é que nos importamos tanto com o julgamento alheio, porque, no fundo, somos terrivelmente egocêntricos. Acreditamos que todos estão nos observando, nos avaliando e nos criticando, porque ainda nutrimos a fantasia infantil e arrogante de que somos o centro gravitacional do universo. Mas a realidade é muito mais fria, sombria e, por isso mesmo, libertadora. As pessoas não estão pensando em você. Elas estão ocupadas demais, naufragando em seus próprios reality shows mentais, lutando contra seus próprios fantasmas, inseguranças e dívidas. Se você comete um erro público, talvez eles riam por 5 minutos. Mas, logo depois,
a atenção deles voltará para o próprio umbigo. Você está sofrendo por uma plateia que já foi embora do teatro há muito tempo, deixando apenas as luzes acesas e o silêncio para trás. Para ser um personagem de alto nível nesta existência, você precisa entender o que significa, tecnicamente, ser uma pessoa articulada. Observe a engenharia do seu corpo, seus dedos, seus pulsos, seu pescoço. Eles são articulados por junções que possibilitam uma gama variada de movimentos. Quanto mais pontos de articulação você tem e utiliza, mais capaz você é de manusear objetos e interagir com o mundo físico. No mundo das ideias, a lógica é idêntica. Existem ferramentas intelectuais que funcionam como pontos de ligação. Se você não possui essas articulações, sua mente se torna rígida, pesada e inexpressiva. Você se torna um bloco de pedra tentando descrever o vento. A primeira dessas ferramentas para destravar sua mente é o que chamamos de biologia da calma. Fale com calma. Fale devagar. Isso não é um conselho de etiqueta para jantares sociais. É um comando de neurociência aplicada. O modo como você age fisicamente interfere diretamente na química das suas emoções. Se você fala rápido, se atropela nas sílabas e demonstra agitação, seus pensamentos sairão naturalmente embaraçados e seu cérebro entrará em modo de sobrevivência, bloqueando o acesso às áreas de raciocínio complexo. Ao reduzir o ritmo da fala, você ganha tempo para raciocinar e, simultaneamente, dá ao seu interlocutor o tempo necessário para processar o peso e o significado do que foi dito. Uma fala pausada e rítmica demonstra uma confiança inabalável que nenhuma agressividade consegue replicar. Aqui, entramos na psicologia sombria do silêncio. Vivemos em uma era de ruídos desesperados, onde as pessoas sentem um medo pavoroso do vazio entre as frases. Elas se esforçam para preencher cada milissegundo com sons inúteis, como tipo. Elas acreditam que o silêncio é um indicativo de fraqueza, de dúvida ou de falta de inteligência. Na verdade, o silêncio é o ápice do poder e do respeito. Se alguém lhe faz uma pergunta que exige profundidade, sinta-se confortável em deixar o silêncio pairar na sala. Olhe nos olhos da pessoa e pense. Se ela realmente valoriza sua perspectiva, ela esperará. Se ela não puder esperar alguns segundos por uma resposta legítima, significa que ela não busca sua opinião, mas apenas uma confirmação rápida para o próprio ego. E para pessoas assim, o esforço da fala é um desperdício de energia vital. Para manusear ideias complexas com a maestria de um cirurgião, você deve expandir seu arsenal de palavras. Todos nós carregamos 2 tipos de vocabulário: o habitual e o profundo. O habitual é aquele que você usa no piloto automático, as palavras gastas e genéricas do cotidiano. O profundo contém os termos que você conhece, entende o significado, mas raramente utiliza para descrever sua visão de mundo. Imagine que as palavras são dedos. Com apenas um dedo, sua interação com a realidade é medíocre e desajeitada. Com 10 dedos funcionando em harmonia, sua capacidade de moldar o mundo ao seu redor se torna excelente. A técnica para ampliar essas ferramentas é o consumo de alta densidade. Leia poesia, artigos científicos, ensaios filosóficos e livros que entreguem termos que você não costuma encontrar no feed das redes sociais. Mas a leitura é apenas a ingestão, a escrita é a digestão. Pratique o registro dos seus pensamentos. Quando for escrever uma mensagem ou um comentário, não aperte o Enter imediatamente. Releia.
Pergunte-se: que palavra eu poderia usar aqui para ser mais preciso? Onde eu posso trocar o genérico pelo exato? Com o tempo e a constância, esse exercício deixa de ser um esforço consciente e passa a ser a sua nova natureza. Você deixará de ser alguém que apenas fala algo para se tornar alguém que esculpe a realidade através do verbo. Saiba o que você quer falar antes mesmo de abrir a boca. A verdadeira persuasão e oratória não nascem de truques baratos de manipulação ou de listas superficiais de truques de linguagem corporal. A força real nasce de uma opinião que foi estruturada no fogo da dúvida e do pensamento. Se você deseja convencer alguém, você precisa acreditar sinceramente naquilo que defende, porque você já cogitou as hipóteses contrárias e percebeu que elas não sustentam o peso da verdade. Se você não estudou o assunto, se você não tem base, o silêncio não é apenas uma opção, é a sua única defesa digna. Replicar falas vagas que você ouviu em vídeos curtos é manifestar uma versão falsificada e barata de quem você realmente é. Dedique o tempo que você gasta xeretando a vida alheia nas redes sociais para se aprofundar nos tópicos que movem sua alma. Assuma que, em uma conversa, a outra pessoa pode saber de algo que você ignora completamente. Isso não é um sinal de submissão, mas de inteligência estratégica. Ao analisar a linha de pensamento do outro, você ganha a capacidade de encontrar as falhas e as conexões que ele próprio não viu. Levar a opinião alheia em consideração na construção da ideia final desarma o ego do interlocutor e permite que a discussão suba de nível, saindo da lama da briga de egos para o terreno sólido da busca pela verdade. O maior veneno da articulação e da convivência humana é o ego inflado. Um ego muito grande leva inevitavelmente a uma incapacidade patológica de admitir um erro. Quando você percebe que está errado, mas continua defendendo uma posição apenas por orgulho, você para de representar a si mesmo e passa a representar uma mentira. Você já deve ter conhecido alguém que prefere destruir uma amizade de décadas ou arruinar um relacionamento familiar do que simplesmente baixar a guarda e dizer: "Eu não levei isso em conta, você tem razão." Isso não é força. É toxicidade maléfica disfarçada de firmeza. Saber a hora de admitir um erro para si mesmo é o que separa os mestres dos medíocres. Você deve defender seu ponto com todos os artifícios conceituais que possuir, mas precisa manter a lucidez para identificar quando a realidade desmentiu sua tese. Não fique preso a uma ideia morta apenas porque você investiu tempo nela. Ter a coragem de mudar de opinião diante de novos fatos é o indicativo máximo de uma mente livre e articulada. Seus relacionamentos serão exponencialmente melhores quando você entender que a busca pela verdade é mais importante do que a manutenção de uma imagem de infalibilidade. Existe um momento crucial na oratória em que a melhor ferramenta de comunicação disponível é o absoluto abandono da conversa. Se você perceber que a outra pessoa está mais engajada em ganhar um conflito do que em discutir ideias, pare de falar. Se o diálogo degenera para a interrupção constante, para o sarcasmo barato ou para a agressividade velada, vire as costas e retire-se. Em uma briga, a verdade é a primeira vítima. Ali, não existem mais seres humanos trocando perspectivas, mas apenas animais tentando desmoralizar um ao outro. Você tem a obrigação ética de tentar conduzir a conversa de forma lógica, mas precisa ter o feeling apurado para identificar quando o solo se tornou estéril.
Escolha suas batalhas com a sabedoria de um general, não com o desespero de um gladiador. Jamais, sob nenhuma hipótese ou pressão social, tenha vergonha de dizer o que você realmente pensa e acredita. Não molde sua forma de falar ou seu sistema de crenças apenas para agradar um grupo ou evitar o desconforto alheio. Se as pessoas se afastarem de você quando você manifestar sua versão mais autêntica e genuína, comemore. Isso é um sinal claro de que elas eram amigas da sua marionete, da sua versão falsificada, e não de você. Ao ter a coragem de causar estranheza, você passa a filtrar seu ambiente e a atrair aqueles que realmente compactuam com a sua essência. Mentir sobre seus gostos, desejos e princípios para evitar conflitos é o caminho mais curto para se tornar uma massa vaga, cinzenta e sem sentido, movida pelos fios do julgamento externo. A oratória é um músculo, e como qualquer músculo, ela exige o estresse da prática para crescer. Estudar a teoria da comunicação é excepcional, mas ler sobre exercícios não fará seu corpo mudar se você não for à academia. Você só aprenderá a articular pensamentos quando tentar fazê-lo repetidamente, falhando, gaguejando e ajustando no caminho. Comece pequeno. Uma conversa honesta no trabalho, uma pergunta em uma palestra, um comentário bem estruturado em um fórum. Com o tempo, o céu se torna o limite. Se você for constante na aplicação dessas ferramentas, em poucos meses sua percepção de mundo será outra. Sua confiança deixará de ser um ensaio e passará a ser a base da sua presença física. Para concluir este ensaio, precisamos encarar o fato mais democrático, certeiro e inevitável da existência. Você vai morrer. Eu vou morrer. Todos os que hoje ocupam o espaço na sua mente com julgamentos e críticas serão esquecidos pelo tempo. Montaigne era obcecado por essa consciência, não por morbidez, mas por um pragmatismo libertador. Ele sabia que se a vida é finita e o relógio não faz pausas, gastar o seu tempo tentando ser o que os outros esperam é a maior falência que um ser humano pode assinar. Quando você aceita a finitude da carne, o reality show mental perde o seu poder de controle. O que parecia uma tragédia urgente torna-se irrelevante sob a luz da eternidade. O que parecia um julgamento pesado torna-se apenas ruído de fundo. Lembrar da morte lhe dá o direito sagrado de mudar de ideia, de recomeçar do zero, de errar publicamente e de mandar o mundo pastar se ele tentar sufocar sua voz genuína. Filosofar é aprender a morrer, mas, acima de tudo, é aprender a viver sem pedir licença para existir. O circo sempre estará pegando fogo lá fora. As faíscas da discórdia, da vaidade e da insegurança sempre tentarão chamar sua atenção. Mas agora, você detém o conhecimento. Você não é obrigado a entrar na arena social para ser um palhaço. Você pode apenas segurar seu café, observar as chamas da sua torre interior e sorrir, sabendo que a única liberdade real é aquela que você constrói dentro do silêncio da sua própria mente. Reflita sobre qual dessas articulações você precisa destravar hoje. Deixe seu comentário com a sua perspectiva. Sua interação é o que mantém este espaço de lucidez vivo. Inscreva-se no Ó Eco de Luz para que continuemos essa caminhada rumo ao autoconhecimento profundo. O relógio não para. E a sua vida, a de verdade, está esperando você parar de atuar e começar a falar. Até o próximo encontro com a verdade.